A leitura é extraída de São Paulo aos Romanos 6, 19 e 23. Irmãos, humanamente eu falo, atendendo à fraqueza da vossa carne, como oferecestes os vossos membros para servirem à impureza e à malícia para a iniquidade, assim agora fazei-o servir à justiça para a vossa santificação. Pois, quando éreis escravos do pecado, não servistes à justiça. E que fruto tivestes, então, daquelas coisas que agora vos envergonhais? O fim de tudo aquilo é a morte. Agora, porém, livres do pecado e feitos servos de Deus, tendes por vosso fruto a santidade e, por fim, a vida eterna. Porque o soldo do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O Evangelho segundo São Mateus 7, 15 e 21. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós sob peles de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinhos ou figos de cardos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá frutos maus. Não pode a boa árvore dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Portanto, por seus frutos é que conhecereis os homens. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e assim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é que entrará no reino dos céus. Pode sentar-se, meus irmãos. Estamos no 7º domingo depois de Pentecostes. Como sempre, a epístola é muito alusiva também à mensagem do Santo Evangelho. São Paulo adverte aos romanos que se esforcem para que não mais pratiquem aquelas práticas pagãs que tinham antes da conversão, e que aqueles costumes e as depravações que empregavam seus membros para o pecado, agora deviam eles cessar e praticar agora e utilizar os membros agora para a glória de Deus e para produzir a santificação. Essa palavra santificação é bem conveniente estar sempre ilustrando, porque há vários conceitos errôneos contra essa palavra. Porque muitos dizem que, como os protestantes, que não existe santidade, abomina a santidade. O homem vai ser pecador mesmo, etc. E assim Deus vai salvá-los, assim, basta a fé. E outros cristãos católicos pensam que a santidade é só para alguns. Não. Nosso Senhor estabeleceu a santidade para todos. E mesmo porque cristianismo e santidade são sinônimos. Essa santidade existe graus, né? Existem aqueles santos modelos, muitos dos quais a igreja declarou
santos, mas todo aquele que está na graça de Deus também já pode ser chamado de santo. Então essa santidade, ela tem graus. O Evangelho. Livrai-vos dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Por que e como devemos nos livrar deles? Os falsos profetas são, primeiro, todos os heréticos e os falsos doutores que espalham por escritos ou palavras doutrinas diferentes da qual Jesus Cristo nos ensinou e a Igreja nos propõe. Também os que espalham os falsos princípios do mundo, dizendo que, antes de tudo, é preciso cuidar das coisas temporais. São falsos profetas também os doutores e escritores que publicam livros e jornais, etc., contrários aos bons costumes, à religião ou aos ministros da Igreja. Também todos os maus educadores da juventude. Por isso, devemos nos precaver dos maus doutores. Primeiro, porque muitos agem habilmente para prender nas suas redes os espíritos imprudentes. Devemos também se precaver contra esses falsos doutores, porque eles promovem. Precisamos ter cuidado e vigilância com eles. Repudiar os seus erros. Ter horror à reprodução da imprensa, evitar os entretenimentos livres em matéria de fé, costumes. E aproveito para fazer uma pequena reflexão. Antes do concílio havia um setor da igreja de Castelo, do Santo Ofício, que se encarregava de examinar as obras contraindicadas para um católico, ao que levou muitos a caluniar a igreja, dizendo que a igreja era contra a literatura não católica, o que não é verdade. Apenas a igreja, como uma mãe zelosa, não ia deixar na mão dos seus filhos pequenos um celular. Dá para entender. Então, todos os anos saía a lista dos livros proibidos. Mas depois do concílio, como tudo teve que se adaptar, tiraram essa restrição, e aí os católicos ficaram agora mais livres de acessar o que bem quiser entender, em prejuízo da sua fé. É muito importante também ressaltar aos jovens que se envolvem muito com as redes sociais, para tomar o máximo de prudência e não consultar qualquer obra aleatoriamente,
herética, etc., suspeitas de erros, porque mesmo os santos, quando tinham que refutar uma obra herética, eles não eram imprudentes. Eles sempre procuravam aconselhamento com homens doutos e sábios e fiéis à religião, e depois de muita oração, eles iam ler aquelas obras para refutar algum erro, para defender a sã doutrina, mas sempre voltando a se retemperar com as leituras sagradas, com a Sagrada Escritura e com os livros dos santos. É preciso escutar a voz dos pastores fiéis à igreja, que nunca faltam, mesmo em tempo de crise. E assim, se pegarmos a história eclesiástica, veremos que através desses 2000 anos, a igreja tem os seus altos e baixos. Já no primeiríssimo século, no século II, já surgiram a heresia dos gnósticos, que foi terrível. E nosso Senhor suscita, entre outros, Santo Irineu, e que fez ali, semelhante a São Pio X, que fez o documento da Pachende, esmagando os modernistas, dando uma forma realmente que os modernistas nem tinham ainda pensado naquela estrutura do erro deles. São Pio X foi tão perspicaz que conseguiu fazer um documento de forma tão aprofundada nos erros modernistas que nem os modernistas tinham aquela consciência daquela profundidade daqueles erros. E assim Santo Irineu fez uma obra em 5 volumes, no século dele, no século II, refutando e defendendo a sã doutrina e condenando os erros dos gnósticos. E disse que aí foi a primeira obra da teologia, a base da teologia se formou daí desses escritos de Santo Irineu. Século III, século IV, Santo Atanásio, a grande crise terrível ariana, que se dizia, e é isso que o mundo todo se tornou ariano, é porque, salvo as exceções da hierarquia, pouquíssimos bispos permaneceram fiéis à doutrina dos apóstolos, que tinha como erro principal era negar a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi sempre um dogma muito atacado pelos hereges. É um dogma que eles sempre, volta e meia, repetem de formas variadas, a não querer aceitar o mistério da encarnação de nosso Jesus Cristo. E sempre, em épocas variadíssimas, através desse tempo, sempre surgem as grandes heresias. E não deixa de nosso Senhor suscitar homens fiéis para defender a sã doutrina. Aí já no século XIII, surge a heresia dos albigenses. São Domingo vem de modo especial para combater esses hereges. E já no século XIX, com o liberalismo, contra o Papa Pio IX, a maçonaria empenhada contra o papado, contra a infalibilidade do Papa, Nosso Senhor suscita um santo espanhol, Santo Antônio Maria Claret, e que é o grande defensor da infalibilidade papal. E é então no primeiro concílio do Vaticano
que Pio IX define esse dogma, que sempre foi crido na igreja que o Papa era infalível, mas não ainda solenemente definido. Isso, toda vez que a igreja sofre um ataque de uma doutrina comumente crida, aceita pelos católicos, então é aí que a necessidade desse ensinamento solene que Nosso Senhor deixou na igreja, de definir solenemente que a partir desse momento não deixa mais dúvida aos católicos se aquela doutrina pode ser crida ou não. Então, o Papa Pio IX define a infalibilidade do Papa no primeiro concílio do Vaticano, e o grande defensor foi Santo Antônio Maria Claret. E no século XX veio a crise do modernismo triunfando na igreja após o Concílio Vaticano II. E Nosso Senhor, então, como sempre, não privou a igreja daqueles luminares, porque ali mesmo, dentro do concílio, dentro daquela assembleia, por mais que os modernistas cantassem vitória, achando que tinha triunfado definitivamente contra a igreja, o que é impossível, porque Nosso Senhor prometeu a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Dali mesmo saíram homens dispostos, decididos a não ceder aos erros, não ceder aos modernistas, não aceitar as inovações drásticas que ocorreram naquela assembleia, naquele falso concílio. Esses que se passam, né? Já se passaram 50 anos, aproximadamente, da crise modernista da nova igreja. E Nosso Senhor fala aqui nesse evangelho que da árvore, compara, né, o homem com uma árvore. Primeiro ele fala assim, que os falsos profetas, eles se apresentam com a pele de ovelha, significa que é uma boa aparência, com aparência de bem, com aparência de bom, o que é bem próprio para influenciar a psicologia humana, porque o homem não é o demônio que capta o mal por ser mal, o homem não é um anjo que tem essa capacidade maior de aderir às coisas. O homem sempre, por sua própria fragilidade mesmo natural, ele capta o bem por causa de uma aparência, ele capta o mal por causa de uma aparência de bem. E então é preciso que o demônio então se disfarce em uma coisa boa para induzir, para seduzir os bons. Então eles sempre aparecem com a pele de ovelha, o mal, o pecado, o demônio, os homens maus que seguem as sugestões do demônio, os mensageiros do demônio, sempre se apresentam com uma capa de ovelha, com aparência de bom. Mas Nosso Senhor diverte, cuidado, porque na verdade dentro eles são lobos vorazes. Por dentro eles são lobos vorazes. E Nosso Senhor dá um critério: pelos seus frutos os conhecereis, porque a árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau.
E aí podemos, por exemplo, fazer uma interrogação. A igreja pós-conciliar trouxe bom fruto para os católicos e para o mundo? Não é difícil perceber as consequências. João 23, que promoveu esse concílio, querido pela maçonaria, ficava muito empolgado, muito otimista, dizendo que ia ser um novo florescer na igreja, que ia trazer frutos, que a igreja ia se povoar, ia crescer, ia ser uma coisa esplendosa. Belo engano. Se havia sinceridade nesse comportamento, nesse pensar, foi um belo engano, porque não demorou as consequências. E olhe que a tendência é os frutos irem piorando. Os frutos do Concílio Vaticano II. E muitos dizem assim, não, mas o concílio em si, ele não é tão mau assim, a questão é uma interpretação dele, não segue as diretrizes dele, e, portanto, está errado acusar tanto o concílio. A questão toda é que foi um concílio muito estranho, e ali oficializou coisas, doutrinas, classicamente contra a igreja, contra a doutrina tradicional da igreja. Então, abriu as portas para o mundo, abriu as portas para os cultos ecumênicos, abriu as portas para a igualdade. Todas as religiões são boas, e a igreja deixou de ter o seu conceito ali mesmo, considerado ali naqueles escritos. Não é mais a Igreja Católica, a Igreja de Jesus Cristo, como sempre foi a definição clássica, mas colocaram a Igreja Católica é a Igreja que subsiste à Igreja de Cristo. É uma ideia vaga, substrata do que é a Igreja da Igreja Católica, ambígua. Então se define assim que foi um concílio, em poucas palavras, atípico e ambíguo. No começo ali estava a pele de ovelha, porque não era fácil distinguir com tanta clareza como hoje nós podemos já constatar por causa dos frutos, mas naquele começo ainda não tinha havido os frutos dessa assembleia. Então não era fácil distinguir, não era fácil. E os católicos então, que sempre tinha bem claro na mente deles que os concílios implicava em dogma de fé, o que era definido, que é a doutrina tradicional da igreja, gosta da infalibilidade dos concílios, os concílios que seguem as normas clássicas da igreja, que sempre define dogma e condena erros, que sempre os concílios dogmáticos. Mas o Concílio Vaticano II não tem essa prerrogativa, porque João 23 já advertia na convocação aos prelados, e não seria um concílio dogmático, mas um concílio pastoral, então, portanto, abrindo mão assim da infalibilidade. Mas para os católicos, eles tiveram que submeter a um falso concílio, como se fosse um verdadeiro concílio, e aí que foi o suicídio dos católicos. Monsieur Lefebvre, então ali ele tem um livro falando desta questão, dessa falsa obediência, e chamado de o golpe mestre de Satanás, que justamente é essa obediência falsa que os católicos tiveram que submeter às diretrizes contra a doutrina de 2000 anos da igreja. E aí os católicos então
ficaram em muito mau estado espiritual por causa dessa falsa obediência. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, essa resistência que veio desde Dom Monsieur Lefebvre, na verdade, os dois luminares que Nosso Senhor suscitou nas últimas décadas para salvaguardar a tradição da Igreja, foi Dom Monsieur Lefebvre. Durante o concílio, vários bispos tinham uma postura de resistir. Fizeram até um movimento chamado Movimento Internacional para resistir os modernistas, mas eles, muito sagazes, conseguiram a maior vantagem. Eles estavam com tudo nas mãos, conseguiram. Mas quem, em última instância, resistiu até as últimas consequências foram estes dois: Dom Marcel Lefebvre, o bispo francês, e Dom Antônio de Castro Maia, bispo brasileiro da Diocese de Campos, no Rio. E durante esses 50 anos, se não me falha do cálculo, 50, 60 anos no máximo, nós podemos constatar, seguindo o critério aqui do Nosso Senhor, que fala: pelos frutos conhecereis as almas. A tradição continuou dando fruto bom? Sim, sim. Muitas almas certamente puderam se salvar seguindo o que a igreja sempre foi. Mesmo porque, como lembrava o reverendo Padre Joaquim, catolicismo e tradicionalismo é a mesma coisa. Não existe católico você não é católico se você não é tradicionalista. São sinônimos, é a mesma coisa. A igreja, ela remonta aos apóstolos, ela vem de lá. A base da igreja é dos apóstolos. Não existe isso. Então, durante esses 50 anos depois Vaticano II, a igreja que Nosso Senhor prometeu que não deixaria de existir, ela persistiu no seu modo tradicional de ser. Mas a crise é profunda, a crise não cessou, a crise continua e continua a piorar. E como o tempo é bastante longo, né, muitas vezes o tempo cansa, o tempo só cansa. Depois que, na década de 90, quando Monsenhor Lefebvre é chamado por Deus, os superiores da fraternidade que ele fundou, já cansado do combate, já cansado de viver em estado de necessidade, eles procuram uma reconciliação, um reconhecimento com Roma. A fonte dessa informação pode procurar a carta dos 3 bispos contra esse acordo em 2012. No livro Vencedores e Vencidos, da autoria de Dom Tomás de Aquino, traz esses documentos, inclusive a carta do Padre Jair, contestando contra a postura dos 3 bispos que deixaram aquela clareza do combate de Dom Marcel Lefebvre. Isto é,
Dom Bernard Pelé, Dom Thiers e Dom de Galareta. Lá também nesse documento, nesse livro, Vencedores e Vencidos, ao que aconselho que leiam, que é um livro atual e traz muitas informações atualizadas da crise da igreja. E depois então desse CD da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, naqueles primeiros momentos não foi muito fácil distinguir, porque quando Dom Pelé recebeu a resistência dos 3 bispos, depois a coisa mudou o rumo e ficou naquele impasse. Não tem acordo, mas entretanto, mas com o passar do tempo, foi recebendo reconhecimento oficioso de Roma e aceitando coisas, benefícios, ao que comprometendo a tradição e perdendo a sua liberdade de agir sob o estado de necessidade que Dom Lefebvre evocava. Tendo que, inclusive, eles expulsaram um dos bispos, um dos 4 que Dom Lefebvre sagrou em 88, Dom Williamson, porque Dom Williamson ele resistiu também a esta postura da fraternidade de estar procurando esse reconhecimento. Tem duas formas de se apresentar, distintas de se apresentar Dom Lefebvre. Tem duas, isto é, tem os tendentes ao acordistas, os acordistas apresentam Dom Lefebvre dizendo assim: Dom Lefebvre, na época dele, não era diferente as coisas. Se ele vivesse hoje, ele ia procurar fazer o que nós estamos fazendo, procurando o reconhecimento de Roma. Isto é, eu me refiro justamente em 2012, que o Papa Bento ele teve uma aparência de benevolência para a tradição, mas na verdade foi uma cilada. Foi uma cilada. E ele conseguiu, com esse comportamento, o Papa Bento XVI conseguiu dividir a tradição. Então os acordistas dizem: Dom Lefebvre, se vivesse agora, ele ia procurar Roma, porque ele sempre estava voltado para Roma e buscando Roma e aceitaria um acordo. O outro lado são os sedes vacantistas, que começam a citar várias passagens de documentos de citações de Dom Lefebvre, insinuando que se Dom Lefebvre vivesse agora, que ele teria rompido com Roma definitivamente, deixando de reconhecer a autoridade do Papa. Como eu falava, são coisas próprias da crise atual, são particularidade da crise atual, e que, primeiro de tudo, precisamos de muita oração para termos critério para não deixar se levar por uma postura que não há uma postura mais cômoda, e pedindo luz ao Nosso Senhor para nesse momento nós termos discernimento. Mas entretanto lembrei e lembro
Nosso Senhor nunca deixou os luzeiros para ir nos guiando. Então, Dom Lefebvre, para nós, da tradição, é o luzeiro que nós não podemos apartar desse bispo, das suas diretrizes. E uma vez ele morrendo, deixou também seguidores que seguem o mesmo combate dele, a mesma resistência que ele teve. Dom Williamson e Dom Tomás de Aquino, e os outros bispos que ele deixou, que Dom Williamson deixou na resistência. Então não estamos de todo zonzo para poder a gente perder a confiança no nosso Senhor. Não estamos de todo abandonados. Temos sim, precisamos sim de muita oração, sobretudo a oração. E os que têm algum preparo de leitura, capacidade de leitura, é importante também estar sempre se informando sobre esses documentos que esclarecem a crise. O sede-vacantismo também não vai resolver a solução, porque desde a época de Dom Lefebvre já surgiram grupos se declarando sede-vacantistas, e que também não vai resolver a solução da crise da igreja. E então, aconselho muitos católicos que entendem essa questão da crise da igreja, entendem o porquê da resistência, e que não fique perdendo tempo em estar procurando aqui e acolá ideias heterogêneas e que vai fazer mais confusão. Porque Nosso Senhor deixou ouvir, seguir os membros fiéis da tradição que Nosso Senhor sempre deixa em todas as épocas de crise. E esse fruto, por exemplo, da resistência de Dom Lefebvre, observe que é um fruto que continua, porque se não fosse, Nosso Senhor poderia ter solicitado outro, mas não, solicitou ele. É por causa dele, indiretamente, que eu hoje fui ordenado sacerdote, porque ele ordenou, sagrou Dom Williamson sagrou Dom Tomás de Aquino, e Dom Tomás de Aquino me ordenou sacerdote. Então Nosso Senhor sempre providencia os meios para que as almas se salvem, mesmo em tempo de crise. A respeito do sede-vacantismo, eu aconselho que leiam uma conferência do reverendo Padre Joaquim sobre o sede-vacantismo. É muito boa essa conferência dele. E documentos também de fonte segura, do site lá de Dom Tomás, do Mosteiro da Santa Cruz, deve ter muita matéria sobre esse tema, e é muito bom estar ouvindo justamente as instruções dos ministros fiéis à doutrina. É muita imprudência estar perdendo tempo escutando em fontes suspeitas para se conduzir. E, suplicando a Nossa Senhora de Fátima, na verdade o remédio ela deu. Nosso Senhor sempre dá os recursos, mas os homens teimosos, os homens rebeldes, não submetem às súplicas do céu, e por isso vem o castigo por causa dessa falta de submissão. Isso desde Pio XI, Nossa Senhora, quando aparece em 1917, que pede a consagração da Rússia e a propagação dos 5 primeiros sábados,
Pio XI reinou um tempo grande na igreja, um tempo longo na igreja, mas Pio XI não atendeu essa súplica do céu. E Nosso Senhor, em outra aparição, em outra revelação, a irmã Lúcia, Nosso Senhor se lamenta dizendo assim, como o rei Luís XIV, do século XVII, não atendeu os pedidos dele, que consagrasse a França e adotasse no seu país a devoção e propagasse a devoção dali, do reino dele, da devoção ao Sagrado Coração. Como ele não atendeu e por causa disso se arrependeu, porque viu o castigo terrível, um século depois viria a Revolução Francesa e acabaria com a monarquia na França. E Nosso Senhor então diz, assim como os reis da França não quis atender aos meus pedidos e se arrependeram, consagrando muito tarde, assim também acontecerá com a igreja, com os papas. Não quiseram atender aos meus pedidos, vão se arrepender, porque vão consagrar muito tarde. E também aconselho, falando de leituras, aconselho muito que leiam as memórias de Irmã Lúcia. É uma obra muito aconselhável. É uma catequese em nível elevado. Quem lê aquela obra ali, aquelas memórias, muito suave, muito agradável, quem lê aquelas memórias de Irmã Lúcia, tem conteúdo para se tornar santo, tem um verdadeiro manual ali de teologia moral e dogmática ali, prático, para seguir, para se tornar um santo. É impressionante, como aquelas crianças, eles conseguem transmitir o sobrenatural, a graça de Deus, a pena eterna, etc. Então, pedindo a Nossa Senhora da Fé que conserve a nossa fé e, só para ilustrar, Nossa Senhora deixou lá em Fátima o remédio que depende só da gente, em última instância. Isto é, ela disse que a reza do rosário vai resolver qualquer problema pessoal da igreja, etc. Ela fez muita ênfase com a reza do rosário. E ela chega a dizer, também vincula a consagração da Rússia à devoção dos 5 primeiros sábados. Sempre está vinculado, sempre lembra as duas coisas. A consagração da Rússia, da forma como Nossa Senhora pediu, até hoje não foi feita. Fizeram algumas consagrações, João Paulo II, Pio XII fez, o Papa Francisco fez, mas sempre aquela coisa incompleta e portanto, não atendendo assim as condições que o céu quer. Mas convém ressaltar que ela pede muito a devoção dos 5 primeiros sábados e recomendo que todos procurem procurar praticar este ato de desagravo. Nossa Senhora pediu muito, porque está vinculado à consagração da Rússia. Quem sabe se muitos católicos começam a praticar essa devoção, não acabaria movendo lá a hierarquia e não seria uma graça especial lá de uma conversão, algo assim, para poder, afinal, atender o pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora suplicou, Nosso Senhor pediu muito, que queria que nos últimos tempos fosse reconhecido o coração imaculado de Maria e que fosse honrado junto ao Sagrado Coração de Jesus, porque Deus queria esta honra. E a reza do Rosário, nossa irmã Lúcia enfatiza muito. Então, recomendo muito que se esforcem, procure rezar. Quem não reza o Rosário, procure colocar em prática essa devoção, que é o socorro que Nosso Senhor prometeu. Bem, porque observe que os senhores, muitos moram distante, não tem perto das nossas casas a Santa Missa tradicional.
Já viram que a missa de Paulo VI é a missa protestantizada, e que quem bem entende não frequenta essa missa, então não tem perto acesso dos senhores à Santa Missa tradicional, mas o socorro nosso Senhor deixou através do Santo Rosário, e quem é a âncora da atualidade de salvação para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.